Combinação de fatores clássicos, o aparecimento de instintos secundários ou as modalidades de instintos primários. Mesmo a origem desses instintos primários é tão difícil de interpretar quanto a origem das espécies. O instinto de utilizar o ferrão envenenado expõe exatamente o mesmo problema da origem desse ferrão envenenado. Nem o órgão nem o instinto podem desempenhar um papel útil como agentes de adaptação ou de seleção antes de estar suficientemente desenvolvidos ou aperfeiçoados. Por isso, para o instinto como para as espécies, nem a adaptação nem a seleção poderiam ser fatores essenciais e criadores. Capítulo 3. Os fatores clássicos são incapazes de explicar as transformações bruscas criativas de novas espécies. O lamarckismo, como o darwinismo, impõe uma concepção de modificações lentas, mínimas, inumeráveis para a gênese progressiva das espécies. Essa concepção, aceita como um dogma, parecia acima de toda controvérsia. Quando, recentemente, De Vries fez conhecer suas observações sobre o que ele chama de mutações, isto é, os aparecimentos bruscos de novas espécies vegetais, sem formas de passagem com as espécies ancestrais. Isso fez por toda parte, entre as pessoas interessadas na filosofia naturalista, a confusão e aflição. Assistiu-se, durante alguns anos, a um espetáculo extraordinário. Os fatos de mutações trouxeram ao transformismo a única prova que lhe faltava, a da verificação experimental. Entretanto, vê-se transformistas se esforçar para diminuir tanto quanto possível a importância dos fatos novos e o alcance da nova teoria, e, ao contrário, adversários ingênuos adotá-lo com entusiasmo, imaginando-se uns e outros que o sucumbir das doutrinas clássicas levariam ao sucumbir mesmo da ideia evolucionista. Lidantek, em seu livro A Crise do Transformismo, se exprime assim: uma nova teoria, baseada em experiências controladas, nasceu há alguns anos e faz numerosos adeptos no mundo das ciências naturais. Ora, essa teoria, dita das mutações ou das variações bruscas, é a negação do lamarckismo, eu diria quase que é a negação mesmo do transformismo. Com efeito, acrescenta ele, para a filosofia, o transformismo é o sistema que explica o aparecimento progressivo e espontâneo de mecanismos, vivos maravilhosamente coordenados, como o do homem e dos animais superiores. Veremos mais adiante que o aparecimento espontâneo de seres vivos é uma impossibilidade filosófica. Quanto ao aparecimento progressivo desses seres, ele não é negado pela teoria das mutações. É somente o mecanismo hipotético, a gênese suposta das transformações progressivas que se acha em oposição formal com os fatos novos. Lidantek e os naturalistas de sua escola, que identificam o transformismo com os fatores clássicos, são em certa medida lógicos quando eles se esforçam em restringir o mais possível o domínio das mutações. Mas a ideia evolucionista pura não tem que temer as novas descobertas, bem ao contrário, como eu me esforçarei em mostrar mais tarde. Aliás, Lidantek permanece bem perto de sua opinião quando ele afirma que as mutações não afetam senão caracteres secundários, em geral caracteres ornamentais, e deixam intactos o patrimônio hereditário. Desde as experiências de Vries, numerosas observações novas foram atualizadas e a importância capital das mutações não é mais negada nem negável. A única questão que permanece posta é a de saber se as mutações constituem, na evolução, a regra ou uma exceção. De Vries admite nitidamente que as transformações bruscas são a regra para os animais como para os vegetais, e De Vries poderia bem ter razão. Se examinarmos com efeito de perto toda a história das transformações na escala evolutiva, perceberemos que a teoria das mutações encontra em toda parte uma deslumbrante confirmação. Verdades, que saltam aos olhos, mas que não se queria ver ou que se escamoteava inconscientemente, são postas à plena luz por um exame atento. Essas verdades tinham sido proclamadas, entretanto, por grandes naturalistas,
tais como Geoffroy Saint-Hilaire, mas elas não tinham triunfado e a tese das transformações lentas não encontra mais, até os trabalhos de De Vries, quem a contradissesse. Baseando-se na teoria das mutações, Cope retomou o estudo das formas fósseis, especialmente as formas fósseis dos batráquios e mamíferos da América, e não teve dificuldade em mostrar a probabilidade de suas variações progressivas por saltos. É fácil, aliás, de acordo com os documentos paleontológicos que constituem os arquivos da criação, constatar o aparecimento, sempre brusco na aparência, das principais grandes espécies. Batráquios, répteis, pássaros, mamíferos aparecem bruscamente nos terrenos geológicos. Assim que eles surgem, parecem adquirir muito rápido os caracteres completos que guardarão em seguida integralmente, sem mais sofrer modificação essencial, tanto que suas espécies subsistirão. Sem dúvida, a paleontologia nos oferece formas de transição. Mas essas formas são raras e, constatação mais grave, elas parecem antes espécies intermediárias que formas de passagem. Tomemos por exemplo, o Archaeopteryx, a mais notável dessas espécies intermediárias. Vemos um pássaro réptil, um animal tendo ao mesmo tempo do réptil e do pássaro. Mas sua espécie é bem determinada e bem especializada. O Archaeopteryx tem a constituição do réptil, mas ele tem também asas, asas bem desenvolvidas, asas que permitem o voo, asas de pássaro. Jamais se encontraram répteis munidos de asas embrionárias ou em estado de esboço, no começo de seu desenvolvimento. O que é verdadeiro para o Archaeopteryx é igualmente para todas as formas intermediárias conhecidas, são formas bem determinadas, com caracteres especiais muito nítidos, que permitem o uso dos órgãos característicos das espécies. Apesar da paleontologia nos apresentar muitos órgãos rudimentares, resíduos de órgãos degenerados e inúteis, ela não nos oferece jamais órgãos esboçados e ainda inutilizáveis. Parece então que as transformações bruscas sejam a regra na evolução. Ora, é evidente que nem a seleção natural nem a influência do meio podem explicar esses aparecimentos bruscos de espécies novas. É o que reconhece Lidantek quando exclama, uma mutação que se produz sob meus olhos, é uma fechadura cuja chave eu não tenho. Capítulo 4. Os fatores clássicos são incapazes de explicar a cristalização imediata e definitiva dos caracteres essenciais de novas espécies e de novos instintos. Com efeito, no que se trata de caracteres físicos ou de instintos, uns e outros parecem imutáveis. Eles podem se desenvolver ou se atrofiar, variar nos limites restritos, mas essas mudanças são sempre mudanças de detalhes, jamais mudanças essenciais. Essa verdade desde muito tempo tinha sido trazida à luz pelos pesquisadores naturalistas. De Vries lhe deu apoio experimental direto. Ele traduziu na seguinte lei: as novas espécies se tornam imediatamente estáveis. Existe aí uma nova e formidável objeção ao transformismo clássico. Se as espécies e os instintos aparecem bruscamente e se tornam imediatamente estáveis, a teoria das transformações lentas e inumeráveis sob a influência da seleção ou da adaptação é definitivamente arruinada tanto quanto a teoria geral e essencial. Não se tratará mais, na evolução, de mudanças mínimas mas acumuladas infinitamente para conduzir à formação de novas espécies, mas mudanças consideráveis e bruscas se traduzindo pelo aparecimento rápido dessas espécies, imutáveis uma vez aparecidas. É, na filosofia naturalista, uma imensa revolução. As 4 dificuldades que acabamos de passar em revista são de ordem naturalista. Antes de passar à 5ª dificuldade, aquela toda diferente, de ordem metafísica, eu rogaria ao leitor que não ficasse convicto, pelas demonstrações precedentes, da impotência dos fatores clássicos, de parar um instante seu pensamento sobre um testemunho preciso, irrefutável,
que a natureza parece ter especialmente posto em evidência, como para nos impedir de nos extraviar. Esse testemunho é o testemunho do inseto. Capítulo V. O testemunho do inseto. É suficiente considerar com atenção o inseto para compreender o nada das teorias antigas ou modernas sobre a criação das espécies ou sobre sua evolução. A concepção de transformações perpétuas por variações lentas e infinitas. O testemunho do inseto opõe-se ao aparecimento desde as primeiras idades da vida terrestre e, em todos os casos, à estabilidade essencial de suas espécies, uma vez aparecidas. A concepção de revolução pelos fatores clássicos de seleção e de adaptação. O testemunho do inseto opõe o abismo que o separa de sua larva, abismo no qual se perdem sem recorrer às teorias darwinianas ou lamarckianas. Ele opõe igualmente o espetáculo, por elas inexplicável, de seus instintos primários, desconcertantes e maravilhosos. A concepção da evolução pelo jogo de agentes exteriores. O testemunho do inseto opõe suas transformações formidáveis, mas por assim dizer espontâneas, em uma crisálida fechada, subtraída, em uma larga medida, à ação desses agentes exteriores. A concepção da evolução contínua e ininterrupta por assimilação funcional. O testemunho do inseto opõe suas transformações e suas metamorfoses, suas alterações progressivas ou regressivas durante sua vida como larva. Ele opõe, sobretudo, em sua crisálida, o inacreditável fenômeno da histólise, reduzindo a maior parte de seus órgãos em uma papa amorfa antes das transformações iminentes. Esse testemunho estupefante, nos ensinando que nem as formidáveis modificações de larvas nem a misteriosa histólise em nada comprometem a morfologia futura do inseto perfeito, reverte todas nossas concepções sobre a edificação do organismo como sobre as transformações das espécies. O inseto nos oferece assim, em toda sua biologia, como símbolo do que isso é na realidade, veremos, a evolução. Ele nos prova que a causa essencial desse último não deve ser procurada nem na influência do meio ambiente nem nas reações, com respeito ao meio ambiente, da matéria orgânica, mas que ela reside em um dinamismo independente dessa matéria orgânica, superior e diretor. Isso não é tudo. O testemunho incomparável do inseto, ao mesmo tempo que coloca em xeque as teorias naturalistas contemporâneas, contradiz igualmente a antiga concepção da criação providencial. Com efeito, a característica principal do inseto, do ponto de vista psicológico, é possuir um instinto quase puro, quase sem traço de inteligência. Ora, achamos que esse instinto, puro e que permanece puro durante os séculos dos séculos, e marcado por uma ferocidade refinada, formidável, sem equivalente no resto da animalidade ao mesmo tempo, entretanto, perfeitamente inocente. Essa ferocidade seria por isso, se houvesse um Criador responsável, a obra pura, a obra imaculada desse Criador, cuja criação apareceria então como espelho. Vê-se que vale a pena considerar o inseto e levar em conta seu testemunho. Se esse testemunho não tivesse sido negligenciado, ele teria evitado à filosofia muitos erros. Infelizmente, como diz Schopenhauer, não se compreende a linguagem da natureza, porque ela é muito simples. Capítulo 6. Os fatores clássicos são impotentes para resolver a dificuldade geral de ordem filosófica relativa à evolução que, do simples faz sair o complexo e do menos faz sair o mais. Essa dificuldade tinha sido totalmente negligenciada ou evitada pelo transformismo clássico. Ela é, entretanto, perfeitamente temível. O aparecimento espontâneo de formas superiores às formas originais é uma pura impossibilidade, impossibilidade científica e impossibilidade filosófica. Não se pode escapar ao dilema seguinte: ou a evolução não existe, ou ela implica uma imanência potencial no universo evolutivo. Sendo demonstrada a evolução,
Devemos forçosamente admitir que todas as transformações progressivas complexas realizadas se achavam em potencial na forma ou nas formas elementares primitivas. Isso não quer dizer absolutamente que a evolução, tal como ela foi realizada, estava em germe em tal forma primitiva, como o ser vivo está primeiro em germe no ovo que deve lhe dar nascimento. Essa finalidade pré-estabelecida parece infinitamente pouco provável. Isso quer dizer simplesmente que a forma primitiva tinha nela todas as potencialidades, as que foram realizadas e as que não foram, no passado, no presente e no futuro. Qual é, nessa concepção filosófica, o papel dos fatores clássicos da evolução? Simplesmente o de fatores secundários e acessórios. Eles representaram um papel evidente, impuseram à evolução um ritmo particular, a favoreceram, mas não as produziram. Poder-se-ia, a rigor, supor a evolução se fazendo sem a intervenção da seleção ou da adaptação. Não se concebe mais evolução se fazendo somente por seu próprio jogo. Tal é a constatação capital que se impõe irresistivelmente. Por isso, o naturalismo clássico, após um longo caminho, batido em vão, em todos os sentidos, se acha levado, de bom ou mau grado, à pesquisa da causa primeira de que ele pretendia esquivar-se. Sua impotência revelada para encontrar os fatores essenciais da evolução não lhe permite mais pretextos. Fiske dizia que o transformismo tinha reposto no mundo tanto a teologia quanto ele tinha tirado. Essa fórmula não é feliz, porque ela implica uma espécie de finalidade que fixaria arbitrariamente, por antecipação, o sentido da evolução. Mas o que é indubitável, o que resulta claramente do exame profundo do transformismo, é a conclusão seguinte: o evolucionismo não pode privar-se da filosofia. Segunda parte. A concepção psicofisiológica clássica do indivíduo. Prefácio. Acabamos de ressaltar a insuficiência da concepção clássica da evolução. Iremos agora tentar mostrar a insuficiência da concepção clássica do indivíduo. Essa última repousa sobre duas grandes noções: o unicismo e a negação da unidade do eu. O unicismo rejeita as antigas teorias espiritualistas, animistas e vitalistas que pretendiam encontrar, no ser, princípios dinâmicos ou psíquicos diferentes mesmo de essência do organismo. Ele se baseia, para isso, na unidade morfológica e química dos seres vivos, a ausência de descontinuidade positiva entre os corpos vivos e os corpos brutos, sobre as leis da energética biológica, tão nítidas e tão precisas quanto as leis da energética física e em concordância com elas. A negação da unidade do eu é baseada precisamente na negação dos princípios espiritualistas, animistas ou vitalistas que separavam, nas antigas concepções psicofisiológicas, o homem da animalidade e a animalidade do reino mineral. Esses princípios sendo afastados, conclui-se que o eu não é senão a síntese ou o complexo dos elementos constitutivos do organismo. Na base de um ser vivo, diz Dastre, acha-se a atividade própria a cada célula, a vida elementar, o vida celular, acima, as formas de atividade resultante da associação de células, a vida em conjunto, soma ou antes complexos das vidas elementares. 19 Dastre, a vida e a morte. Ora, é por um simples mal-entendido filosófico, ou mesmo antes por um simples erro de raciocínio, que as duas noções acima, unicismo naturalista e negação da unidade do eu, são estreitamente ligadas uma à outra. A filosofia monística não somente não implica necessariamente a concepção do eu como simples complexo celular, mas ainda, nós o veremos, concorde melhor com a concepção oposta da unidade central do eu. Se, abdicando momentaneamente de toda a ideia metafísica sobre a constituição do indivíduo, nós nos detivéssemos estritamente aos dados de fato, nos acharíamos em presença de uma constatação capital: há no indivíduo modalidades diferentes da energia, e essas modalidades,
Então mesmo que elas que sejam teoricamente concebíveis como relevantes de uma essência única, não são equivalentes. A não ser energia material e energia dinâmica, por assim dizer, energia psicológica, e essas modalidades de energia nos aparecem ao mesmo tempo distintas e hierarquizadas. Tais são os dados de fato. Ora, partindo desses dados, dessas constatações de fato, sem se extraviar na metafísica, pode-se conceber o ser de duas maneiras diferentes. A primeira maneira consiste a não ver no indivíduo senão um simples complexo de individualidades parciais elementares. Nessa concepção, as hierarquias aparentes constatadas em um ser são simples função de orientação e de situação relativa. Aí está a concepção clássica. A segunda maneira consiste em ver no indivíduo um complexo mais complexo, por assim dizer, cujos elementos formam séries hierarquizadas, quadros autônomos e distintos. Essas séries hierarquizadas, esses quadros não são, ainda uma vez, forçosamente diferentes de essência, mas são diferentes em atividade e em capacidade, ou se quiser, em nível evolutivo. Pode-se conceber assim, acima do complexus orgânico e material, uma complexus dinâmico e psicológico organizador e centralizador, o qual seria ele mesmo suscetível de subdivisões racionais, até permitir a descoberta da entidade central, do eu real, só, único e indivisível. Essas duas maneiras de considerar o indivíduo permanecem, qualquer que seja a concepção metafísica, monista ou pluralista, para considerar as coisas. A primeira concepção tem a seu favor a simplicidade e o princípio metodológico da economia das causas. Mas ela tem contra si a diversidade dos fatos fisiológicos e dos fatos psicológicos, e as dificuldades intransponíveis subordinando os segundos aos primeiros. Ela tem contra si, sobretudo, a insuficiência flagrante para fazer compreender não somente a atividade psíquica, mas mesmo a atividade vital. É o que vai fazer sobressair a análise metódica da concepção clássica da individualidade fisiológica e da individualidade psicológica. Capítulo 1. O indivíduo fisiológico clássico. A concepção de eu físico, simples complexos de células, se depara com grandes dificuldades. Podemos tentar classificá-las como temos classificado as dificuldades das teorias de revolução. São as dificuldades relativas à concepção geral polizoica, as dificuldades relativas à forma específica do indivíduo, a edificação, a manutenção, as reparações do organismo, as dificuldades relativas às metamorfoses embrionárias e pós-embrionárias, as dificuldades relativas à fisiologia dita supranormal. Primeiro, dificuldades relativas à concepção polizoica. Eis a descrição que dá o Sr. Dastre do indivíduo físico. Representamos agora o ser vivo complexo, animal ou planta, com sua forma que o distingue de todo o outro, como uma cidade populosa que milhares de traços distinguem da cidade vizinha. Os elementos dessa cidade são independentes e autônomos ao mesmo título que os elementos anatômicos do organismo. Tanto uns como os outros têm em si mesmos o impulso de sua vida, que eles não tomam emprestado nem subtraem dos vizinhos ou do conjunto. Todos esses habitantes vivem em definitivo, e mesmo, se nutrem, respiram da mesma maneira, possuindo todas as mesmas faculdades gerais, as do homem. Mas cada um tem além disso, seu métier, sua indústria, suas aptidões, seus talentos pelos quais ele contribui com a vida social e pelos quais ele depende por sua vez. Os órgãos estatais, o pedreiro, o padeiro, o operário industrial, o artista, executam tarefas diversas e fornecem produtos diferentes e um tanto mais variados, mais numerosos e com mais diferentes nuances que o estado social chegou a um grau mais alto de perfeição. O ser vivo, animal ou planta, é uma cidade desse gênero. Vence, de imediato, as graves objeções que se dirigem contra essa concepção.
O quadro que nos é dado como sendo de um ser vivo é pura e simplesmente o de uma colônia animal. Exato talvez para certas formações que não têm individualização senão aparência. Nos animais inferiores da ordem dos zoófitos, ele não seria considerado como tal para os animais nitidamente individualizados de outras ordens. Falta a cidade como descreve Dastre, o que há de mais essencial, a direção centralizadora, somente capaz de reunir primeiro, depois de manter, de organizar, de dirigir os órgãos estatais para o bem comum. Segundo, dificuldades relativas à forma específica do indivíduo, a edificação, a manutenção, as reparações do organismo. Para a concepção clássica, tudo o que toca à vida, à formação, ao desenvolvimento, à manutenção do organismo e as suas reparações, permanece inexplicado. Para ela, a fisiologia é ainda, totalmente, um puro mistério. Se o mistério não aparece, à primeira vista, é simplesmente devido a uma ilusão bem conhecida do espírito humano. O espírito humano tende a crer compreender uma coisa pelo único fato de que essa coisa lhe é familiar. O filósofo reage naturalmente contra essa tendência, mas a multidão se deixa arrastar irresistivelmente. Quanto mais um homem é inferior pela inteligência, escreveu Schopenhauer, menos mistério tem para ele a existência. Toda coisa lhe parece trazer em si mesma a explicação de seu como e seu porquê. Ora, nada é mais familiar que o funcionamento, em suas grandes linhas, de nosso organismo e nada parece mais simples ao homem vulgar, e, entretanto, nada é mais misterioso. A vida em si mesma comporta um mistério ainda não penetrado. O mecanismo vital, a atividade das grandes funções orgânicas não são menos inexplicadas. Essa atividade, que escapa à vontade consciente do ser, se elabora e se efetua de uma maneira inconsciente, exatamente como nós veremos para a fisiologia dita supranormal. O funcionamento normal é todo tão oculto quanto o funcionamento dito supranormal. Mesmo a constituição do organismo em tudo que está a ele relacionado, o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento pós-embrionário, a manutenção da personalidade durante a vida, as reparações orgânicas, ainda em certos animais, até as regenerações de membros e mesmo vísceras, são tanto quanto enigmas insolúveis se se admite a concepção clássica da individualidade. Experimentemos, com efeito, compreender, à luz dessa concepção, a elaboração e o funcionamento da individualidade anatomopatologista. Deixemos momentaneamente de lado a questão puramente filosófica ou mesmo psicológica. Consideremos só um ser físico, já a individualidade fisiológica, considerada como o complexus celular. De onde e como o complexus de células que constituem um ser qualquer toma sua forma específica. Como ele guarda essa forma durante sua vida. Como sua personalidade física se forma, se mantém, se repara. Não há mais, observemos, a invocar a ação de um dinamismo organizador, que a fisiologia clássica repele. Não se pode mais recorrer à ideia diretriz de Claude Bernard, que se tem por superada. Como então o complexus celular tem em si, pelo único fato da associação de seus elementos constituintes, essa potência vital e individualização. De onde? Como? Por quê? Uma vez ainda, tantos mistérios. Dastre declara insondável são seus próprios termos, o mistério pelo qual, no desenvolvimento embrionário, a célula-ovo, atraindo a ela os materiais de fora, chega a edificar progressivamente a espantosa construção que é o corpo do animal, o corpo do homem, o corpo de um determinado homem. Tem-se, entretanto, procurado e encontrado explicações, elas são de uma fragilidade desconcertante. Lidantek, por exemplo, declara que a forma de um ser, sua constituição integral, dependem necessariamente da composição química, da relação estabelecida entre a forma específica e essa composição química.
A forma do cão galgo, escreve ele seriamente, é simplesmente a condição de equilíbrio da substância química galgo. Isso é dizer muito mais, observa Al. Dastre. Se isso significa que o corpo do galgo é uma substância que se comporta à maneira das massas homogêneas, isotrópicas, como o enxofre derretido e o sal dissolvido, melhor dizendo, mas muito menos, se isso significa, como no espírito dos fisiologistas, que o corpo do galgo é a condição de equilíbrio de um sistema material heterogêneo, anisótropo, submetido a condições físicas e químicas infinitamente numerosas, a ideia de ligar a forma, e pela organização, a única composição química, não nasceu no espírito dos químicos nem no dos fisiologistas. Na realidade, a pretendida explicação de Lidantek não é outra coisa senão uma explicação verbal. Ela substitui simplesmente uma dificuldade por outra. Em lugar de se perguntar, como se realiza a forma específica, somos conduzidos, se admitirmos a hipótese de Lidantek, a perguntar, como se realiza e se mantém a condição de equilíbrio químico, base da forma específica. O mistério é muito profundo. Mas, mesmo tomado tal qual, a hipótese não é sustentável, pois ela é incapaz de levar em conta, como veremos mais adiante, mudanças sofridas pelo organismo durante seu desenvolvimento embrionário. Do mesmo modo que a concepção clássica do eu é incapaz de levar em conta a elaboração do organismo e de sua forma específica, ela é incapaz de fazer compreender como, durante a vida, se mantém e se transforma esse organismo. Nada de mais curioso que os esforços tentados pelos naturalistas e os fisiologistas, em face do problema, permanência individual, malgrado a perpétua renovação celular. Claude Bernard se deteve em demonstrar que as funções vitais são acompanhadas fatalmente de uma destruição e de uma regeneração orgânica. Quando, escrevia ele, no homem e no animal sobrevive um movimento, uma parte da substância ativa do músculo se destrói ou se queima. Quando a sensibilidade e a vontade se manifestam, os nervos se gastam. Quando se exerce o pensamento, o cérebro se consome. Pode-se dizer que jamais a mesma matéria serve duas vezes a vida. Quando um ato é completado, a parcela de matéria viva, que serviu para produzi-lo não existe mais. Se o fenômeno se repete, é uma matéria nova que lhe presta seu concurso. Em todo lugar, em uma palavra, a destruição físico-química está unida à atividade funcional e podemos observar como um axioma fisiológico a proposição seguinte: toda manifestação de um fenômeno no ser vivo está necessariamente ligada a uma destruição orgânica. Ora, esse axioma foi destruído pelos fisiologistas contemporâneos. Seus esforços tendem a estabelecer, ao contrário do que pensava Claude Bernard, a substância realmente viva, o protoplasma, se destrói muito menos, no curso da vida, como não se tinha pensado. A renovação celular seria das mais restritas. Certos fisiologistas não hesitaram mesmo em atribuir à célula cerebral uma duração indefinida. Marinescu. Enfim, Lidantek, indo mais longe ainda, declara que não somente a matéria viva não se destrói, mas que ela aumenta pelo uso. Parece que nada será mais fácil de resolver experimentalmente que o problema da destruição celular, pela dosagem de resíduos nitrogenados da urina. Na realidade, é muito difícil fazer, nessa eliminação nitrogenada, a parte que se transforma nos albuminoides dos alimentos e nos albuminoides do organismo, e as pesquisas melhor conduzidas tais como as de Igucal permaneceram incertas até o presente. Mas, na falta de provas de laboratório, o raciocínio é suficiente para provar a destruição e a regeneração perpétuas do protoplasma celular. A priori, parece evidente, mesmo sem ser necessário demonstrá-lo, que esse elemento ínfimo que é a célula viva não tem forçosamente uma duração restrita, infinitamente mais restrita, em todo caso, que a do organismo ao qual ela pertence. Ela se renova, pois,
um número de vezes x durante a vida desse organismo. Além do mais, a necessidade imperiosa da ingestão para o ser vivo de alimentos nitrogenados em notável quantidade não se explica senão pela necessidade de suas regenerações celulares. Seria preciso, de outra maneira, fazer a suposição absurda de que o nitrogênio não é ingerido senão para ser logo eliminado, e não constitui um alimento indispensável, enquanto que o contrário está bem estabelecido. Por isso, mesmo que as pesquisas ulteriores provassem que a célula viva permanece, durante a vida, intacta em seu quadro, isso não significaria que ela permanece intacta em suas moléculas constitutivas. O problema da renovação molecular seria substituído pelo problema da renovação celular, e a questão permaneceria posta, nem mais nem menos misteriosa. Assim, a ideia diretriz preside necessariamente na manutenção da personalidade como ela preside a sua edificação. As dificuldades que acabamos rapidamente de passar em revista já são bem consideráveis. Mas elas não são nada perto das que vamos analisar agora. O problema das metamorfoses embrionárias e pós-embrionárias e o problema da fisiologia dita supranormal permitem, se vale a pena considerar integralmente, afirmar que a concepção clássica da individualidade física está errada e que o ser não é outra coisa senão um complexo de células. Vamos frisar o equívoco fundamental do método ascendente, em que se adapta uma explicação a fatos simples ou relativamente simples, esquivando-se das dificuldades inerentes aos fatos complexos ou relativamente complexos. Se considerarmos a fisiologia sinteticamente, em seu conjunto, sem afastar essas dificuldades primordiais, com mais forte razão, se liga antes de tudo a essas dificuldades primordiais, então, a concepção da individualidade, a concepção que se impõe, inegável e evidente, é tudo oposto ao que se esforçou para basear em vão, ensaios analíticos medíocres e restritos. Terceiro, o problema das metamorfoses embrionárias e pós-embrionárias. Sabe-se que o desenvolvimento embrionário ou pós-embrionário, longe de ser uniforme, comporta séries de metamorfoses. Essas metamorfoses, ora retraçam os estados anteriores através da espécie em sua evolução, ora refletem adaptações divergentes realizadas durante a vida de larva. As metamorfoses existem entre todos os animais, mas são sobretudo notáveis entre os animais que têm uma vida de larva prolongada, fora do ovo, tais como os patráqueos, os moluscos e os anelados. Devido a essas metamorfoses, o ser reveste, em seu desenvolvimento, formas sucessivas, muito diferentes umas das outras, antes de adquirir a forma adulta definitiva. Esses fatos são a negação mesmo das teorias clássicas sobre a educação do organismo. Voltemos outra vez, por exemplo, à explicação que dá Lidantek da forma específica. É preciso admitir que as condições de equilíbrio químico, base da forma específica, mudam constantemente durante o desenvolvimento de um ser, e mudam em um sentido dado, segundo uma direção determinada, a que conduz à forma adulta. Mas então, é de novo recorrer à ideia diretriz, isto é, recolocar precisamente na fisiologia toda a finalidade que se pretendia afastar. Eis o caso de um girino que tem todos os órgãos, a constituição, o gênero de vida de um peixe. De repente, sem que ele mude de meio nem de gênero de vida, suas condições de equilíbrio químico vão se modificar de tal sorte que, segundo as ideias de Lidantek, que patas vão aparecer, que pulmões vão substituir as guelras, que o coração de 2 cavidades vai se transformar em um coração de 3 cavidades. Em breve o peixe vai se transformar em rã. Eis o caso de uma medusa. Suas formas de larvas sucessivas são tão diferentes umas das outras que elas foram por longo tempo tomadas por animais distintos. Como explicar a gênese dessas formas sucessivas por modificações no equilíbrio químico? Nessas metamorfoses da vida embrionária, há um duplo problema.
Há primeiro o problema das metamorfoses em si mesmas. Como elas se efetuam. Como elas se lembram. Sejam as formas de passagem da evolução ancestral. Sejam os detalhes das adaptações nas formas de larvas divergentes. Onde e como se conserva a empreitada indelével dessas formas ancestrais e dessas adaptações. Depois, há o problema do desabrochar da forma individual. Como as metamorfoses não se comprometem com a chegada à forma definitiva. Como essa forma consegue realizar-se sempre, sem risco de fracasso, infalivelmente. Se só se percebe no ser um complexo celular, o duplo problema fica insolúvel. O mistério só se esclarece se se admite que acima das metamorfoses, das modificações orgânicas e fisiológicas, das revoluções no equilíbrio químico da vida, existe uma dominante, a dominante diretriz de um dinamismo superior. Quarto, a estólise do inseto. Mas onde a evidência dessa dominante aparece melhor e da maneira mais impressionante é no desenvolvimento pós-embrionário de certos insetos. Certos insetos, disse, sofrem sua última e principal metamorfose na crisálida. Eles são então objeto de um fenômeno infinitamente misterioso, o da estólise. No envelope protetor da crisálida, que protege o animal contra influências perturbadoras exteriores e contra a luz, passa-se uma elaboração estranha, elaboração que lembra singularmente a que descreveremos mais adiante na fisiologia dita supranormal. O corpo do inseto se desmaterializa. Ele se desagrega, em uma espécie de papa uniforme, uma substância amorfa unificada no qual desaparecem em maior parte as distinções orgânicas ou específicas. Eis o fato em toda sua importância. Sem dúvida, a questão da estólise está longe de ser ainda perfeitamente elucidada. Desde sua descoberta em 1864 por Weismann, os naturalistas não puderam chegar a se entender inteiramente sobre a extensão do fenômeno estólico nem sobretudo seu mecanismo. Eis, entretanto, o que ficou estabelecido: quando a larva se torna imóvel e se transforma, a maior parte dos tecidos desaparecem por estólise. Os tecidos assim destruídos são as células hipodérmicas dos 4 primeiros segmentos, as traqueias, os músculos, os corpos gordurosos e os nervos periféricos. Não resta deles nenhum elemento celular visível. Ao mesmo tempo, as células do intestino médio juntam-se em uma massa central, constituindo uma espécie de magma. Depois se efetua uma nova histogênese, em parte às custas do magma resultante da estólise, em parte graças à proliferação de corpúsculos especiais chamados discos imaginários. As partes do organismo da nova formação parecem assim não ter relação de filiação direta com as partes do organismo de larva. Quer se queira ou não, o testemunho de fatos parecidos invertem as concepções biológicas clássicas, o equilíbrio químico condicionando a forma específica, a afinidade celular, a assimilação funcional, o ser complexus celular, tanto de fórmulas vãs quanto sem sentido. Ou é preciso se contentar em se inclinar diante do mistério e declará-lo impenetrável, ou é preciso ter a coragem de confessar que a fisiologia clássica está encaminhada num caminho falso. É preciso e suficiente, com efeito, para tudo compreender, o mistério da forma específica, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, admitir uma noção não nova, certo, mas considerada de uma maneira nova, a de um dinamismo superior ao organismo e o condicionando. Não se trata somente da ideia diretriz de Claude Bernard, espécie de abstração, de entidade metafísico-biológica incompreensível, trata-se de uma noção concreta, a de um dinamismo diretor e centralizador, dominando as contingências intrínsecas e extrínsecas, as reações químicas do meio orgânico como as influências ambientes do meio exterior. Veremos a existência desse dinamismo afirmado da mesma maneira,
não com mais certeza, mas com mais evidência ainda, na fisiologia dita supranormal. Com efeito, o dinamismo fisiológico ultrapassa, nas suas manifestações, os limites do organismo, separa-se dele, age fora dele. Melhor ainda, pode desagregar parcialmente esse organismo e reconstituir com sua substância, fora dele, novas formas orgânicas, ou, para empregar a expressão filosófica, novas representações. Capítulo 2. O problema da fisiologia supranormal. Hoje, ninguém ignora o que é a fisiologia dita supranormal. Ela se manifesta, nos sujeitos especialmente dotados e treinados, chamados médiuns, pelos efeitos dinâmicos e materiais, inexplicáveis pelo jogo regular de seus órgãos, e ultrapassando seu campo de ação. Os fenômenos mais importantes e os mais complexos da fisiologia dita supranormal são os fenômenos ditos de materialização e desmaterialização. Conforme o nosso método, são os únicos que nos esforçaremos em primeiro lugar a compreender e explicar para, em seguida, adaptar a solução do problema aos fatos menos importantes da mesma ordem, tais como os movimentos de objetos sem contato. Primeiro, as materializações. Não tenho a intenção de fazer aqui um estudo histórico ou crítico das materializações, estudo que o leitor encontrará em todas as obras especiais. Obras e trabalhos a completar: Aksakov, Animismo e Espiritismo. J. Bisson, Os Fenômenos Ditos de Materialização. Crookes, Pesquisa sobre os Fenômenos do Espiritualismo. Delany, As Aparições Materializadas. Desperance, No País da Sombra. Flammarion, As Forças Naturais Desconhecidas. Maxwell, Os Fenômenos Psíquicos. Richet, Estudos sobre as Materializações da Vila Carmen. De Shanknut Singh, Materializações Fenômenos. De Rochas, Obras Completas. Trarei simplesmente minha contribuição pessoal à análise e à síntese desse fenômeno de uma importância primordial, já que, mais seguramente, mais completamente que todo outro, ele transtorna completamente os fundamentos da fisiologia. O processo de materializações pode se resumir assim: do corpo do médium se exterioriza uma substância em princípio amorfa ou polimorfa. Essa substância se constitui em representações diversas, geralmente representações de órgãos mais ou menos complexos. Podemos então considerar sucessivamente: primeiro, a substância, substratum das materializações. Segundo, suas representações organizadas. A substância se exterioriza seja sob a forma gasosa ou vaporosa, seja sob a forma líquida ou sólida. A forma vaporosa é a mais frequente, e a mais conhecida. Junto ao médium se desenha ou se aglomera uma espécie de vapor visível, de nevoeiro frequentemente ligado a seu organismo por um laço tênue da mesma substância. Depois, produz-se como uma condensação, em diversos pontos desse nevoeiro, por um processo que o Sr. Licor comparou engenhosamente à formação suposta de nebulosas. Esses pontos de condensação tomam enfim a aparência de órgãos, cujo desenvolvimento atinge mais rapidamente. Sob a forma líquida ou sólida, a substância produtora das materializações é mais acessível ao exame. Sua organização é todavia mais lenta. Ela permanece relativamente longo tempo amorfa e permite-se fazer uma ideia precisa da gênese mesmo do fenômeno. Ela foi observada, sob essa forma, entre vários médiums, especialmente com o famoso médium Eglinton. Mas é com a médium Eva que a gênese da substância sólida se produz sobretudo com uma intensidade extraordinária. O leitor deverá reportar-se ao livro da Sra. Bisson e ao do Dr. de Shanknut Singh para encontrar descritos os aspectos inumeráveis da substância sólida. Tendo treinado e educado Eva, Bisson pôde facilmente, durante longos anos de pesquisas, estudar o fenômeno cuja importância permanecia insolucionável.
O livro de Mibson aparece assim como uma verdadeira mina de documentos generosamente ofertados aos sábios e aos filósofos. A obra do Dr. Djernk Tsing é uma exposição metódica e completa, apresentada com arte, clareza, precisão, documentada, de seus estudos sobre a médium Eva. Contém também as observações de experiências similares empreendidas por ele com um outro médium, provido de faculdades idênticas às de Eva. Tive a honra e a vantagem, graças à amabilidade e ao devotamento da Sra. Bisson, de estudar, com ela, Eva durante 1 ano e meio, em sessões bissemanais a que tiveram lugar primeiro com ela, depois e em seguida, durante uma série de 3 meses consecutivos, exclusivamente em meu próprio laboratório. Após Eva, pude constatar fenômenos bastante análogos, mesmo que elementares, entre novos sujeitos, que me esforçava em treinar a produzir materializações. Farei simplesmente um resumo sintético de minhas experiências e observações. É unicamente meu testemunho que trago nesse livro, testemunho concordante plenamente com o de um grande número de homens de ciência, especialmente médicos, hoje certos da autenticidade do fenômeno, apesar de a maior parte ter um ceticismo absoluto. As materializações de que vou falar, pude vê-las, tocá-las, fotografá-las. Mantive vezes seguidas o fenômeno, de sua origem a seu término, pois ele se formava, se desenvolvia e desaparecia diante de meus olhos. O que quer que seja inesperado, estranho, impossível que pareça semelhante manifestação, eu não tenho mais o direito de pôr em dúvida sobre sua realidade. O modo operatório, para obtenção das materializações, com Eva, é muito simples. O médium é colocado em estado de hipnose, estado superficial, mas comportando entretanto o esquecimento da personalidade normal, após que se faz assentar na cabine escura. A cabine escura de materializações não tem outra finalidade senão subtrair o médium adormecido às influências perturbadoras ambientes e especialmente à ação da luz. Isso permite manter na sala iluminação suficiente para bem observar o fenômeno. Os fenômenos se produzem, quando eles se produzem, no começo, com um tempo variável, por vezes muito curto, por vezes muito longo, 1 hora e mais. Eles começam sempre por sensações dolorosas do médium. Essa última dá suspiros, queixumes intermitentes, relembrando perfeitamente as de uma mulher de fraldas. Essas queixas atingem seu paroxismo, mesmo no momento do começo aparente do fenômeno. Elas diminuem ou cessam quando está inteiramente formado. A aparição da substância é anunciada, geralmente, pela presença de manchas líquidas brancas, luminosas, da dimensão de uma bola do tamanho de moeda de 5 francos, disseminadas de um lado ao outro sobre a roupa negra do médium, principalmente do lado esquerdo. Essa manifestação constitui um fenômeno premonitório, sobrevindo bastante longo tempo, às vezes 3/4 de hora a 1 hora, antes dos outros fenômenos. Falta-lhe alguma coisa e acontece alguma vez que ela não seja seguida de nenhuma outra manifestação. A substância, propriamente dita, se desprende toda do corpo do médium, mas especialmente dos orifícios naturais e das extremidades do corpo. No topo da cabeça, na ponta dos seios, extremidades dos dedos. A saída mais frequente, a mais fácil de se observar é a saída pela boca. Vê-se então a substância se exteriorizada à superfície interna da bochecha, do céu da boca e das gengivas. A substância se apresenta sob um aspecto variável, ora, e é o mais característico, o de uma massa maleável, verdadeira massa protoplásmica, ora o de numerosos pequenos fios, ora o de cordões grossos, diversos raios estreitos e rígidos, ora o de tira larga e estendida, ora o de membrana, ora o de um tecido fino, com contornos indefinidos e irregulares. A mais curiosa dessas aparências é a de uma membrana largamente estendida, provida de franjas,
fitas isolantes e cujo aspecto geral lembra perfeitamente as dobras internas do abdômen. Em suma, a substância é essencialmente amorfa, ou antes essencialmente polimorfa. A abundância da substância exteriorizada é das mais variáveis, ora ínfima, ora considerável, com todas as transições. Em certos casos ela cobre o médium inteiramente como um manto. A substância pode apresentar 3 cores diferentes: branca, preta e cinza. A cor branca é a mais frequente, talvez porque ela é a mais fácil de ser observada. Há às vezes saída simultânea de substância das 3 cores. A visibilidade da substância é muito variável. Essa visibilidade pode se acentuar ou diminuir lentamente em diversas repetições. Ao contato, a substância apresenta impressões muito variáveis, impressões geralmente em relação com a forma momentânea que ela reveste. Ela parece mole e um pouco elástica quando se estende, dura, nodosa ou fibrosa quando ela forma cordões. Às vezes, ela dá a sensação de uma teia de aranha roçando a mão dos observadores. Os fios da substância são ao mesmo tempo rígidos e elásticos. A substância é móvel. Ora ela evolui lentamente, sobe, desce, se dirige sobre o médium, seus ombros, seu peito, seus joelhos, por um movimento que lembra o de um réptil. Ora suas evoluções são bruscas e rápidas. Ela aparece e desaparece como um relâmpago. A substância é extremamente sensível, e sua sensibilidade se confunde com a do médium hiperestesiado. Todo toque é sentido dolorosamente por este último. Se o toque, seja um tanto bruto ou prolongado, o médium acusa uma dor que ele compara com a que produziria um choque sobre sua carne ao vivo. A substância é sensível mesmo aos raios luminosos. Uma luz, sobretudo se ela é brusca e inesperada, provoca um estremecimento doloroso do sujeito. Todavia, nada é mais variável que esse efeito da luz. Em certos casos, a substância tolera mesmo a grande luz do dia. O clarão do magnésio provoca um sobressalto do médium, mas ele é suportado e permite as fotografias instantâneas. É difícil distinguir, nos efeitos da luz sobre a substância, ou em suas repercussões sobre o médium, o que é fenômeno doloroso ou puro reflexo. Dor ou reflexo estorvam todavia as investigações. É assim que, até o presente, a cinematografia dos fenômenos não pôde ser obtida. A sensibilidade, a substância junta uma espécie de instinto, lembrando o instinto de conservação nos invertebrados. A substância parece ter toda a desconfiança de um animal sem defesa, ou cuja única defesa consiste em reentrar no organismo do médium de onde ela saiu. Ela teme os contatos, sempre pronta a fugir e desaparecer. A substância tem uma tendência imediata, irresistível à organização. Ela não permanece longo tempo no estado original. Acontece frequentemente que a organização é tão rápida que ela não deixa ver a substância primordial. De outras vezes se vê, simultaneamente, a substância amorfa e de representações mais ou menos completas englobadas em sua massa. Por exemplo, um dedo no meio de franjas de substância. Vê-se mesmo de cabeças, rostos envelopados de substância. Eu chego agora às representações. Elas são das mais diversas. Algumas vezes, são formações inorgânicas indeterminadas, mas, o mais frequente, são formações orgânicas, variáveis como complexidade e como perfeição. Sabe-se que diferentes observadores, Crookes e Richet entre outros, descreveram materializações completas. Tratava-se não de fantasmas, no sentido próprio do termo, mas de seres tendo momentaneamente todas as particularidades vitais de seres vivos, cujo coração batia, o pulmão respirava, cuja aparência corporal era perfeita. Eu não observei, infelizmente, semelhante fenômeno. Pelo contrário, eu vi, frequentemente, representações completas de um órgão, por exemplo de um rosto, de uma mão ou de um dedo. Nos casos mais perfeitos,
O órgão materializado tem todas as aparências e propriedades biológicas de um órgão vivo. Eu vi dedos admiravelmente modelados, com suas unhas. Eu vi mãos completas, com ossos e articulações. Eu vi um crânio vivo, o qual eu apalpava os ossos.